Olá, queridos, graça e paz esteja no seu coração, abundante. Nós estamos aqui fazendo um resumo de aulas que vocês já assistiram no cursão. Então hoje eu quero falar sobre operações do Espírito. Meu nome é Douglas Almeida, tenho o privilégio de pastorear uma rede aqui na Videira do Bueno e estarei compartilhando com você. Então fica até o final desse resumo, creio que ele vai edificar de forma poderosa a sua vida. Eu não irei ministrar a matéria novamente, mas simplesmente fazer um resumo para aquecer o seu coração durante esses dias que nós estamos aí com a breve paralisação devido ao jejum e logo retornaremos aí com as nossas aulas dia 15 de abril e nós estamos contando com você nesse retorno. Amém? Então vamos falar operações do Espírito. Quero te mostrar aqui como que o Espírito opera. Então você vai perceber que o Espírito ele começa operando lá no livro de Atos, onde é que há um derramamento do Espírito. Você vai ver que o tema do livro de Atos, ele é uma expansão do corpo de Cristo Jesus pelo Espírito, pelo poder do Espírito, através do testemunho dos discípulos a respeito do mover do Espírito Santo que está acontecendo ali, através do começo da igreja. Então você vai ver quando a Bíblia se refere ao Pentecoste, ele está se referindo aí que é o 50º dia após a ressurreição de Cristo Jesus. E a Bíblia fala lá em Atos 2, no versículo 1 ao 8, e depois nós vamos ler o 12 e o 13. A Bíblia fala o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, eles estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Avança agora para o 12, lá no versículo 12, por gentileza. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, quero te falar algo. Aqui você vai perceber que nesse dia era uma festa dos judeus, eles estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio como um vento impetuoso e eles foram distribuídos línguas como o Espírito gostaria, da forma como o Espírito estava fazendo. Então você vai perceber que havia uma verdade da palavra de Deus sendo colocada ali naquele lugar. O sentido espiritual de Pentecoste, ele tem dois lados. Por um lado, somos feitos lavoura de Deus, e por outro lado, nós somos aqui feitos revestidos de poder para colher algo que o Senhor está proporcionando, para colher almas para o mundo. Então você vai perceber que tem uma diferença entre você receber o sopro do Espírito para como vida. Quando a Bíblia se refere aqui em Atos 1, que ele está falando sobre um vento impetuoso que foi derramado, que veio um vento impetuoso ali naquele lugar, você vai ver que aqui a Bíblia está nos mostrando, né, lá em João, no capítulo 20, versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebereis o Espírito Santo. Então a Bíblia aqui está nos mostrando que eles receberam um sopro do Espírito. Então, depois da ressurreição do Senhor Jesus, o Espírito soprou sobre os discípulos. E o Espírito, aqui nesse sopro, ele aponta como vida. A partir daquele momento que eles recebem o sopro ali do Espírito Santo, a vida se manifesta para eles. Mas depois você vai perceber que ali nesse evento de Pentecostes, quando acontece esse vento impetuoso, ali já acontece um revestimento de poder. Então, por outro lado, também tem essa questão do revestimento de poder. Por isso que nós cremos nesse derramamento de sangue sobre a vida de todas as pessoas, porque a primeira experiência do Espírito Santo é para uma nova vida, é o nascer de novo, é o sopro. Agora, já a hora que entra nesse fato do batismo do Espírito Santo, ele é para nos encher de poder.
Para que encher de poder? Por que que todo crente ele tem que ser revestido de poder, de autoridade, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, para que ele possa testemunhar. Então, o sopro em João 20, ele visa o quê? A vida. Agora já o vento em Atos 2, ele já visa o revestimento de poder, que nós fomos chamados para isso, para sermos revestidos de poder, de autoridade. Então, você, lá quando você passou pelo encontro, quando você teve um encontro com Deus, provavelmente o seu espírito ele estava morto. De repente, o seu espírito, através do Espírito Santo, ele recebe esse sopro de vida. E você passa agora a ser uma alma vivente. Você recebe esse sopro de vida. Mas você não deve ficar só baseado nessa experiência única de novo nascimento, numa experiência de vida nova. Mas você precisa ficar também revestido de poder. Você precisa do revestimento de poder. A Bíblia fala lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, no versículo 49. Olha o que a Bíblia nos fala. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então a Bíblia ela está nos falando aqui que você precisa ser revestido de poder. O Senhor Jesus, a partir do momento ali que ele vai iniciar o ministério ali para os seus discípulos, ele chama os discípulos e não deixa eles saírem dali antes de serem revestidos de poder. Porque a água que flui do interior da vida deles, estavam já dentro deles, através do sopro de vida. Mas eles precisavam de uma roupa exteriormente, que seria para uma obra exterior, para eles executarem algo da parte de Deus. Então seria só através do Espírito Santo, do revestimento de poder, que eles poderiam sair para pregar o Evangelho. É interessante que aqui nesse momento que o Senhor Jesus chama eles ali para esperarem o momento do revestimento de poder, eles esperam esse momento de revestimento de poder, aí depois o Senhor Jesus envia eles a algumas missões para que eles possam cumprir o propósito ao qual eles foram chamados. E é interessante porque até um certo momento eles andavam com Jesus, e no grupo, todos os discípulos estavam junto com Jesus, mas a partir do momento que eles vão ser enviados para testemunhar a respeito de Jesus, eles precisam ser revestidos de poder, porque através agora da comunicação do Espírito Santo, essa seria a forma deles testemunharem a respeito do que o Senhor Jesus fez na vida dele. Então nós devemos rejeitar todo ensinamento errado a respeito do Espírito Santo. O sopro ele é para a vida e o vento ele é para o mover de Deus, ele é para que haja um mover. O sopro ele nos dá vida, mas o vento ele nos dá poder. Você precisa ser revestido de poder. Então a língua, aqui a Bíblia fala, né, que todos receberam línguas de fogo, todos foram cheios. A Bíblia diz que pousaram sobre cada um deles essas línguas de fogo. Então a língua ela é um símbolo que fala, ela é um símbolo da fala. Tudo aquilo que você fala está relacionado à sua língua. Então o Espírito, ele tem como poder principalmente o falar. Então você precisa falar. Você precisa ser alguém que fala, você precisa ser alguém que é ousado, você precisa ser alguém que tem pensamentos bons a respeito do seu casamento, do seu trabalho, da sua liderança, dos seus filhos. Você precisa falar. Então, quando você recebe esse poder da língua, que você recebe essas línguas de fogo, é para você falar coisas boas. O Senhor está te chamando para falar coisas boas. O Senhor, Ele te dá essas línguas de fogo para você usar ao seu favor, ao favor das circunstâncias, para você decretar sobre as circunstâncias, sobre as situações. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1, 1 Coríntios 13, 1, a Bíblia fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Então aqui você percebe que eles passaram a falar em outras línguas. Eles receberam essas línguas. Então, deixa eu te falar, você precisa compreender que Paulo, ele chamou essas línguas como língua dos anjos, né, por causa, de fato, de gemidos inexprimíveis, língua de anjos ou gemidos inexprimíveis. Então, um princípio que Deus nos mostra a umas realidades a respeito da nossa experiência. Então, quando nós somos cheios do amor de Deus, né, você vai ver que o amor ele se revela para com os irmãos. Então, os pensamentos dos nossos corações, eles são expressos pelas nossas palavras. Tudo aquilo que está dentro do seu coração, você expressa de alguma forma. Então, o verdadeiro arrependimento também, quando você passa por uma experiência de novo nascimento, é você tomar uma decisão pelo batismo nas águas. Então, não é diferente.
o recebimento do Espírito Santo, ele é de fato para manifestar o falar em línguas. Então, o batismo no Espírito Santo, ele vem acompanhado de uma evidência. Nós vamos falar um pouco mais lá para frente a respeito disso. Então, há uma diferença entre o batismo no Espírito Santo, evidencial lá no início do batismo do Espírito Santo, e o falar em línguas como o dom de línguas. Então, tem uma diferença. Às vezes você já passou pelo encontro, ou talvez aí na sua própria casa, você teve uma experiência de ser batizado no Espírito Santo e começar a falar em outras línguas. Mas você vai perceber que há uma diferença muito grande entre o batismo inicial de falar em línguas, lá no início da sua conversão, com o dom de línguas. Então tem pessoas que ela tem um dom de línguas. Você vai perceber que tem um exemplo muito clássico, né, que aqui na Bíblia relata, né, a respeito lá dos samaritanos, que os samaritanos eles receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Então os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Você vai ver o exemplo do próprio apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, quando ele caiu do cavalo, ele ficou cego, aí ele foi direcionado pelo Espírito para ir até a casa de Ananias. Ananias orou com ele e ele recebeu também o Espírito Santo. Você vai ver que na casa de Cornélio foi uma experiência muito poderosa. Pedro estava pregando na casa de Cornélio, quando o Espírito Santo veio sobre eles e todos falaram em línguas ali naquele momento. Você vai ver também o exemplo da igreja de Éfeso, quando Paulo pergunta, porventura, vocês não receberam o Espírito Santo? Então, Paulo aqui estava se referindo, Paulo diz na reunião da igreja que cada pessoa ela tem que receber o Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível para todos. Então, quando você tem uma experiência com o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele está disponível para você. Você pode ter acesso livremente ao Espírito Santo. Fale comigo onde você está aí na sua casa, onde você está ouvindo essa ministração. Fala assim, eu sou cheio do Espírito Santo, porque eu recebi o Espírito Santo como vida. E eu também recebo o Espírito Santo com poder e autoridade. Então isso, de fato, é algo que está disponível para você. E eles estavam falando ali, cada um em sua própria língua, cada um recebeu sua própria língua. Então a verdadeira comunicação ou comunhão somente pode ocorrer pelo Espírito. Você vai perceber, quando você está junto com alguém que também é cheio do Espírito, você só cogita das coisas do Espírito. Você fala das coisas do Espírito, porque de fato você vai ter uma comunhão verdadeira através do Espírito Santo. É interessante que aqui nesse contexto que a Bíblia nos mostra, de Atos, que eles chegam a zombarem, falando que os apóstolos, né, os discípulos estavam embriagados. É interessante, você vai ver que tem um comparativo. Eles falaram isso, depois Paulo reafirma isso lá em Éfeso 5, no versículo 18 e 19, a Bíblia fala o seguinte, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Só até aí. Então, ele fala aqui que nós temos que nos embriagarmos do Espírito Santo. Porque você vai ver que o Paulo ele fala isso, porque é o seguinte, lá em Atos, as pessoas estavam zombando, achando que os apóstolos estavam embriagados naquele momento. Então aqui tem um comparativo, né, que Paulo faz, ele faz esse comparativo a respeito de você ser um crente cheio do Espírito Santo, comparado com uma pessoa embriagada. Por quê? Porque a vida cristã, ela não é uma série de proibições, mas ela é um grande privilégio para nós. Então, quando a Bíblia fala que não embriaguei-vos com vinho, você vai perceber que Paulo está falando que é o seguinte, você precisa ser completamente cheio do Espírito Santo. Essa é uma verdadeira vida de um cristão, ser cheio do Espírito Santo. Você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo. Quando ele fala assim, enchei-vos do Espírito Santo, ele quer dizer que é algo contínuo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo continuamente. Você não pode ficar baseado somente numa experiência única de enchimento do Espírito Santo, de batismo do Espírito Santo, mas você precisa se encher continuamente. Então, eu creio que a comparação que Paulo ele faz aqui é em função do que aconteceu no dia de Pentecostes. Por isso que ele fala desse embriagar. As pessoas pensaram que os discípulos estavam embriagados. Então, tem uma similaridade muito parecida, né, a respeito do embriaguez com o Espírito Santo. Qual que é essa
similaridade que acontece aqui. Primeiro, é alegria, é uma desenvoltura, a pessoa ela fica sem timidez, ela fica alegre, ela fica corajosa, o rosto dela fica brilhante, é uma grande disposição que ela tem. Então, na embriaguez, todas essas coisas elas são momentâneas. Agora já a ordem bíblica é para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo é diferente do ser batizado no Espírito Santo. Olha, irmãos, não tem nada mais precioso do que um crente cheio do Espírito Santo. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Então, essa palavra que ele fala, enchei-vos, é dessa questão de ser contínuo, cheio o tempo todo. Você precisa ser cheio, transbordante, continuar sendo cheio o tempo todo. Então permita o Espírito Santo, ele controlá-lo, a sua vida. Seja guiado pelo Espírito, seja o Espírito Santo que te guie, que te molde. A grande questão, deixa eu te falar, a grande questão na sua vida não é quanto você possui do Espírito, mas é o quanto o Espírito possui de você. Isso é muito importante você refletir, porque geralmente nós preocupamos o quanto nós somos cheios do Espírito Santo, o quanto nós possuímos do Espírito, né? O quanto nós possuímos do Espírito Santo. Mas é muito melhor você, de fato, entender o quanto o Espírito Santo possui de você e você deixar o Espírito Santo controlar a sua vida. Então, todo crente, ele precisa ser batizado no Espírito Santo e depois ele deve continuar se enchendo continuamente, todos os dias, né? Olha, irmãos, o Espírito Santo, ele te dá uma capacitação sobrenatural, né? Então, ele te dá uma capacitação de algo que está acima da sua capacidade. O Espírito Santo, ele nos ensina a respeito de todas as coisas. Por isso que é importante você ser cheio do Espírito Santo em todos os momentos, porque você não sabe em qual momento você vai ser usado pelo Espírito. Por isso que você tem que ser cheio dele continuamente, todos os dias, na sua casa, né, colocando louvor, ouvindo música, né, orando em línguas, orando no Espírito, no seu trabalho, o tempo todo orando. Você tem que orar sem cessar. Então, você vai ver que esse controle do Espírito Santo não quer dizer que ele nos domina, mas que ele nos impulsiona. Nós ganhamos coragem, ousadia e fé. Então não quer dizer que o Espírito Santo ele vai controlar a sua vida, mas quer dizer que quando você é cheio do Espírito Santo, você vai ser impulsionado, você vai ganhar uma coragem, você vai ganhar uma ousadia que você não tinha. Então o batismo no Espírito ele é a primeira experiência de enchimento, né, e na maioria das vezes acontece sem que estivéssemos buscando. Então, a maioria das vezes, quando você passa por essa experiência do batismo do Espírito Santo, a sua primeira vez, você não precisa fazer nada. Você simplesmente recebe o Espírito Santo porque você está buscando, você está de fato só esperando, você está no descanso, você não estava se preparando para aquele momento. De repente o Espírito Santo vem sobre você. Mas o enchei-vos vai depender muito da sua busca incessante. Você precisa buscar, você precisa tomar uma decisão, você precisa decidir no seu coração buscar essa experiência com o Espírito Santo de enchimento todos os dias. Então lá na sua primeira experiência, você não precisou fazer nada, você simplesmente recebeu porque você estava na posição de quem recebe. Mas a partir do momento que você recebe esse batismo do Espírito Santo, o enchei-vos do Espírito Santo, cabe a você. Cabe a você buscar esse enchimento todos os dias. Então rejeite toda passividade. Muitas pessoas não recebem o Espírito Santo porque elas ficam passivas, elas estão passivas, elas não têm essa disposição de buscar, elas querem aguardar o enchimento do Espírito Santo, assim como aguardou aquele batismo inicial, mas não é assim que funciona. Então você precisa rejeitar toda passividade. E lá em Atos, a Bíblia continua falando que você tem que ser cheio do Espírito Santo, falando, entoando e louvando. Então nós somos cheios do Espírito Santo, criando esse ambiente espiritual, falando de forma espiritual. Então o que nós falamos em nossa casa, o que nós falamos no nosso trabalho, o que nós falamos a respeito do nosso cônjuge, a respeito de nós mesmos. Então o que nós falamos para Deus, isso nos enche do Espírito. Então você quer ser cheio do Espírito, você precisa criar um ambiente. Você tem que criar um ambiente. A Bíblia fala, Efésios 4:29, lá em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça
aos que ouvem. Então não saia nenhuma palavra torpe da sua boca. Não permita sair palavras da sua boca que não são palavras de Deus, palavras de vida. Então você sempre deve falar palavras de vida no ambiente espiritual. Independente de onde você esteja, fale palavras de vida. Fale palavras que de fato vai mudar o ambiente. A oração em línguas, quero falar para você agora sobre a oração em línguas. Quero falar um pouco para você a respeito disso, sobre oração em línguas. Você pode orar em línguas, né, no seu caminho para o trabalho, em todos os momentos da sua vida, numa pausa para um café. Então, quando você se enche do Espírito Santo, você experimenta a sua provisão sobrenatural para tudo que você vai fazer. Então, você precisa orar em línguas, você precisa falar em línguas em todos os momentos. Não precisa ter uma ocasião especial. Geralmente nós queremos orar em línguas, geralmente quando é algum momento especial, um momento específico. Não, você pode orar em línguas em todos os momentos que você quiser. 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 14, olha o que a Bíblia nos fala. 1 Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, quando você ora em línguas, a sua oração, ela está acontecendo de fato. Então, o seu espírito ora de fato. Por isso que você precisa orar em línguas. Você não vai saber o que você está orando naquele momento. Você não sabe o que você está orando, a menos que Deus te revele. Então, isso acontece porque a sua mente não está envolvida. Então, você não sabe o que você está orando de fato, a não ser que Deus revele para você. Mas, caso contrário, você não vai conseguir entender, porque a sua mente ela não está entendendo. Você está fazendo uma oração de conexão diretamente no Espírito. Então, você precisa ter esse momento de oração em línguas. Então, você vai ver que a promessa que Deus fez para os seus discípulos foi essa. Antes de Jesus voltar para o céu, ele disse aos seus discípulos que esperassem a promessa do Pai. Esperem a promessa do Pai. Então Jesus, ele estava se referindo aqui nesse momento de esperar a promessa do Pai, era em relação ao batismo no Espírito Santo com falar em línguas. Então, porque os discípulos, eles já tinham o Espírito Santo, eles já haviam recebido o Espírito Santo como um sopro de vida. Mas quando Jesus fala para eles esperem aqui, que é uma promessa que o Pai tem para vocês, é porque eu vou ser assunto aos céus, eu estou indo embora, mas eu vou deixar para vocês aqui o Espírito Santo, que vocês vão falar em línguas. Por isso que o Senhor Jesus falou para eles, não saia daqui, espere aqui até que vocês sejam revestidos de poder. E a hora que ele fala desse revestimento de poder, ele estava se referindo ao orar em línguas, porque até aquele momento os discípulos ainda não oravam em línguas, eles já tinham o Espírito Santo, mas eles ainda não expressavam exteriormente ainda na vida deles. Então, o orar em línguas, ele nos coloca em sintonia direto com o Espírito Santo. Um dos grandes benefícios da oração em línguas é que nós tornaremos sensíveis à direção do Espírito. Então, quanto mais você ora em línguas, quanto mais você dedica tempo em oração em línguas, mais você vai ser sensível ao Espírito, mais você vai falar coisas boas, mais você vai ter pensamentos bons, mais você vai falar da parte de Deus, porque você é cheio do Espírito Santo. Olha, uma das características da oração em línguas é porque a oração em línguas, ela nos traz descanso. Então, se você quer experimentar de descanso, ore em línguas. Coloque essa oração em línguas como algo rotineiro na sua vida, no seu dia a dia. Acorde, né? Ore em línguas, fale em línguas, esteja orando em línguas o tempo todo. Todas as oportunidades que você tiver, ore em línguas, porque isso vai trazer descanso na sua vida. Se você está precisando de descanso no Senhor nesses dias, ore em línguas. Quando você não souber o que orar, talvez você chegue num momento da sua vida de tanto estresse, ansiedade, angústia, que você não consegue nem orar. Talvez você não consegue orar nem 2, 3 minutos, porque o problema está te angustiando muito. Coloque um louvor e vá orar em línguas. Ore em línguas. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Ore somente em línguas, que o descanso chegará até você. Fala assim comigo. Nesses dias, eu descanso orando em línguas, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Então, você ora em línguas, você está orando em linha com a vontade de Deus. Quando você ora em línguas, a sua vontade está sendo alinhada com a vontade de Deus, porque é muito bom você fazer a vontade de Deus. E uma das formas de você fazer a vontade de Deus é quando você ora em línguas. Então, você ora em línguas e você vai alinhar com a vontade de Deus. Você vai permitir que o Espírito Santo, ele interceda por você e através de você.
Então, quando você ora em línguas, você está permitindo que o Espírito Santo ele venha interceder por você e através de você. Então, a oração em línguas, você vai ser usado na oração em línguas como uma intercessão na sua vida. Né? Se você precisa de um milagre, você precisa de algo, você precisa de ver milagre nesses dias, você vai orar intercedendo, você vai orar em línguas, porque vai ser uma oração de intercessão. Então, quando você ora em línguas, você libera poder, libera poder. É um poder tão tremendo que abala os céus. A Bíblia fala, né, lá em Mateus 16, 19, a Bíblia fala, Mateus 16, 19, Jesus disse, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado também no céu. Olha o tanto que a oração em línguas, ela tem poder para ligar e desligar algo no céu. Então você precisa ter essa convicção no seu coração, que orar em línguas, ele te dá essa conexão direta com o Espírito Santo, para ligar e desligar aquilo que você quiser aqui na terra. Então, você precisa experimentar que o Espírito Santo, ele é o Espírito de poder, de amor e de moderação. Então, 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos 6 e 7, olha o que a Bíblia fala a respeito do Espírito de poder. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, o Espírito Santo, ele tem te dado esse espírito de poder. Você tem um espírito de poder, você não tem um espírito de covardia. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, você de fato experimenta de poder. Você é alguém ousado, você fala com autoridade, você comanda e o mundo espiritual ele vai obedecer. Olha, tem situações das nossas vidas que nós não conseguimos ver mudanças nelas porque nós não nos posicionamos como devemos nos posicionar. Então você precisa ser posicionado, você precisa dar comando no mundo espiritual. Aquilo que você quer desligar aqui na terra, você vai dar comando. E aquilo que você quer ligar nos céus, você vai dar comando também. Porque você é revestido de poder. Você tem um poder, tem uma autoridade na sua vida. Então a maneira como Deus ele manifesta o poder dele é reavivando o dom que há em nós. O que significa isso? Reacender o fogo. Ele reacende o fogo em nós. Ele reacende uma chama dentro de nós. É um fogo, é algo em ebulição. Quando você é cheio do Espírito Santo, você entra em ebulição. Você está queimando, cheio do Espírito Santo. Olha, tem muitas pessoas que passam pela experiência do batismo no Espírito Santo e oram em línguas. Mas com o tempo ela vai parando de orar em línguas, porque ela não pratica. Então aqui Paulo ele estava, de fato, dando uma direção a Timóteo, falando para ele, reaviva o dom que há em ti. Um dia você recebeu o batismo no Espírito Santo. Use desse batismo no Espírito Santo com poder. Não use ele apenas como uma experiência que você teve lá no seu novo nascimento, mas use ele com poder, com autoridade, porque é assim que o Senhor quer que você seja, cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Continuando, nós vamos falar a respeito agora dos dons espirituais. Então, Paulo, ele disse à igreja de Corinto acerca dos dons espirituais. E ele fala o seguinte, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes em relação a isso. Está relatado lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Ele não quer que nós sejamos ignorantes em relação a isso. Então, nós podemos classificar os dons espirituais, né, de algumas formas, em 3 categorias. Né? Fala assim comigo, os dons verbais, os dons de revelação, os dons de habilidade. Então ele quer que nós, de fato, experimentamos desses dons nas nossas vidas. Então, a quem o Espírito Santo pode usar na operação dos dons? Quem que o Espírito Santo pode usar? Qualquer membro do corpo pode ser usado. Não tenha alguém específico, qualquer pessoa, né, ele pode ser usado, ele pode ter o dom. Então nenhum membro deveria ter falta de qualquer dom. Então todos os membros, todos os crentes, eles precisam ter algum dom. Você precisa buscar esse dom. Então o primeiro que eu quero falar aqui para vocês é a respeito do dom de línguas. O dom de línguas ele tem 2 funções. Em primeiro lugar, como línguas devocionais, o seu próprio edificação. Então você vai perceber que esse primeiro dom de línguas que você recebe é para a sua própria edificação. O segundo lugar, com dom de línguas, ele vem junto com o dom de interpretação. Olha, você precisa orar em línguas, mas precisa ter alguém que interprete também.
Então você vai perceber que quando você ora em línguas e tem alguém que interprete, essa interpretação ela vira uma profecia para a edificação de toda a igreja e não só de apenas um indivíduo em específico, mas a hora que tem esse acompanhamento da interpretação de línguas, torna uma profecia para a igreja. Então tem esses dois lados aí da oração em línguas, do dom. Então sempre o dom de línguas ele precisa vir acompanhado da interpretação de línguas, precisa de ser interpretado. A interpretação de línguas, né, a Bíblia relata lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, ela fala o seguinte, 1 Coríntios 12, 10. Há outras operações de milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espírito, há uma variedade de línguas e há outra capacidade para interpretá-las. Então, o que Paulo está explicando que precisa ter alguém para interpretar. Então, a interpretação ela é tão sobrenatural quanto a expressão verbal. Então, o fato de você verbalizar a oração em línguas, é necessário também essa interpretação, porque ela também é uma capacitação sobrenatural. O outro dom que eu quero te falar, a respeito do dom de profecia. A palavra profetizar, ela simplesmente significa o quê? Palavras inspiradas, falar palavras inspiradas. Então, quando você fala palavras inspiradas, você está profetizando. Agora, qual que é o propósito da profecia? O propósito da profecia é o seguinte, ela é edificar a igreja, né? Isso é fortalecer os cristãos, os crentes ali daquela denominação, exortar os irmãos, então é reavivar, né, desafiá-los a algo. Essa é a profecia, ela é utilizada para isso, consolá-lo também, trazer uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento também para as pessoas. Então, você vai perceber que essas características elas precisam acontecer. Então, a profecia ela vai ser usada para esses três exemplos específicos, né? Para de fato que haja uma edificação da igreja. A profecia ela não requer uma interpretação. Então a profecia, diferente do dom de línguas, ela não necessita de uma interpretação de línguas. A profecia, ela simplesmente ela é liberada, ela é falada. Então nós temos esse ensinamento bíblico a respeito da profecia. Então as profecias elas serão para que haja convencimento, para que todos sejam convencidos através daquilo que Deus está falando através do profeta. Ele está falando à igreja. Então a profecia também ela é o quê? Para a instrução dos crentes. Então os crentes eles serão instruídos através da profecia. Então o profeta ele vai ser usado para que haja uma instrução para todos os crentes. Então todos deveriam procurar com zelo esse dom. Olha, todos deveriam procurar com zelo esse dom, que é o dom da profecia. Você deve buscá-lo diante do Senhor, pedir para o Senhor, Senhor, me dá o dom de profecia. E lembrando que a Bíblia nos ensina que você tem que julgar a profecia. Então, quando você ouve um profeta, uma profecia liberada sobre a igreja, você precisa julgar. Então, uma das coisas que você precisa lembrar, né, que foi dado pelo Espírito Santo, né, a profecia ela foi dada pelo Espírito Santo. Agora você tem que lembrar o seguinte, que a profecia ela nunca irá contradizer a palavra de Deus. Ela nunca vai contradizer o que a palavra de Deus está dizendo, o que a palavra de Deus está escrita. Ela sempre vai exaltar a Cristo Jesus, nunca irá diminuí-lo, jamais. Então toda profecia ela exalta o nome do Senhor. Então ela vai servir para edificação, para exortação, ela vai consolar os crentes, ela vai servir para isso. Ela nunca deveria, olha, uma profecia ela nunca deveria trazer nenhum tipo de condenação, de acusação ou algum tipo de obra maligna para as pessoas. Nunca, jamais. Né? A profecia ela nunca vai ser para a condenação de alguém. E ela sempre ela deve testificar com a maioria dos crentes presentes. Então essa é uma das formas de você julgar a profecia. Você não julga o profeta, você não julga a pessoa que está falando ali no microfone, a pessoa que está liberando a profecia, mas você julga a profecia em si. Então ela tem que haver um testificar para a maioria dos crentes. Você tem que entender que essa profecia, quando ela é liberada, ela testifica. Geralmente a profecia ela vai testificar aquilo que o Espírito Santo já falou para você. Simplesmente há um testificar da parte de Deus ali quando ela é liberada. Um outro dom também que eu quero falar para vocês, respeito da palavra de conhecimento. Então essa dom da palavra de conhecimento, ela nos dá certos fatos e informações através da revelação sobrenatural do Espírito Santo. Então é uma revelação a respeito de um fato, de uma situação, de uma circunstância, ela vai lá e fala através do Espírito na sua vida. Então até então, você não sabia dessas informações, você nunca tinha falado para ninguém, ninguém sabia, né? Ninguém sabia dessas informações, desses fatos a respeito dessa pessoa, mas ela é transmitida de forma sobrenatural.
Quando a Bíblia fala sobrenatural, é porque nós estamos aqui no natural. O sobre é algo acima do natural, é algo que é até fora da nossa compreensão. Nós não sabemos como que acontece, mas nós sabemos que é da parte do Senhor. Então, para que serve a palavra de conhecimento? Né? Entrando aqui dentro da Bíblia, né, tem até algumas referências bíblicas aí, o emprego dessa palavra de conhecimento nas Escrituras, ela serve para quê? Para revelar o pecado, para revelar o pecado de alguma situação, para trazer as pessoas até Deus, para guiar e dirigir uma pessoa. Então essas palavras de conhecimento, ela vai ser para ministrar encorajamento em tempos de crise. Você tem uma palavra de conhecimento, você libera na vida daquela pessoa a respeito de um tempo de crise, de dificuldade que ela vai passar, para transmitir um conhecimento sobre eventos futuros que pode acontecer, para revelar coisas escondidas. Então, esse dom, ele opera de forma sobrenatural, você não consegue compreender. É uma operação de dom através da fé. Você precisa exercitar a sua fé. Então, a revelação, ela é recebida em nosso espírito. Você recebe ela no nosso espírito, automaticamente, quando você recebe ela, você libera. Então, é uma ferramenta muito valiosa no nosso ministério. Então, todo ministério tem que ter uma palavra de conhecimento, porque a palavra de conhecimento, ela vai ajudar na edificação da igreja. Vamos avançando. Nos dons do Espírito, aí, parte 2, a palavra de sabedoria. Então, o que é a palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria, ela é a sabedoria divina, algo sobrenatural. Ela é transmitida também pelo Espírito Santo. Então, a palavra de sabedoria, ela geralmente ela está ligada, está relacionada, ela vem junto com a palavra de conhecimento. Então, quando você tem uma palavra de conhecimento, pode ser que essa palavra de conhecimento sua seja uma palavra de sabedoria. Então, deixa eu te falar, por que dizer que a palavra de sabedoria? Podemos dizer que a palavra de sabedoria, ela não é algo sabedoria natural, ela não é natural, não tem como você fazer isso naturalmente, ela não é obtida através de estudo, de uma formação acadêmica, de algo que você busca, né? Não tem como, ela não é algo que você aprende. Palavra de sabedoria, juntamente com a palavra de conhecimento, não é algo que você aprende facilmente. Você vai perceber que isso é algo sobrenatural, é algo dado por Deus. Ele é dado para uma necessidade ou uma situação específica. Deus levanta pessoas em momentos específicos para que haja uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento para aquelas pessoas que estão ali. Então você vai ver que tem muitos exemplos bíblicos falando a respeito de palavra de sabedoria. Você vai perceber que muitas pessoas ali na Bíblia, elas tinham nessas palavras de sabedoria. Elas já viam ali algo que estava acontecendo e falava a respeito das pessoas ali. Então você vai perceber que essas palavras de sabedoria no ministério de Jesus, ela era muito vista. Então você vai ver que Jesus usava muito essas palavras de sabedoria. Jesus percebia quando alguém estava arrazoando, zombando, percebia o Espírito, ele tinha essa percepção e liberava uma palavra de sabedoria com conhecimento ali naquele momento. Então, a palavra de sabedoria ela é um dom de revelação, é algo que é revelado para você e você libera essa palavra. Então, essa palavra de sabedoria, você vai recebê-la de forma silenciosa no nosso espírito. Você está fluindo aqui no espírito, de repente a palavra ela é liberada. Um outro dom também é o discernimento de espírito. Esse é um dom divino transmitido pelo Espírito Santo, para que nós possamos fazer o quê? Penetrar na esfera espiritual e você conseguir entender a ação de espírito de Satanás, as obras malignas. Você vai entender também sobre o Espírito de Deus, o espírito humano. Por isso nós precisamos desse dom de discernimento de espírito. Esse é um dom que ele é usado para discernir principalmente as obras malignas do inferno. Então, Satanás, você vai perceber que o diabo ele sempre vai tentar imitar e falsificar as obras do Espírito Santo. Por isso nós precisamos de discernimento. Você vai ver na Bíblia que Paulo, em vários momentos, ele identificava, ele tinha um dom de discernimento de espírito. Ele percebia quando alguém estava falando, aparentemente para aquelas pessoas, parecia que era uma palavra de Deus, mas Paulo ele identificava, opa, o que você está falando não é da parte de Deus, isso não é da parte de Deus, isso não é profeta, isso não é homem de Deus, isso é simplesmente são falsos profetas, enganadores que estão falando aí. Então Paulo ele identificava, então é muito importante você ter esse dom de discernimento de espírito, porque ele vai te ajudar. Então a necessidade deste dom hoje, ela é uma necessidade essencial, ela precisa ter esse dom na igreja, porque nós precisamos
discernir os espíritos malignos e destruir as obras de Satanás, as obras do diabo, porque o diabo ele se levanta no meio da igreja. Então esse dom de discernimento de espírito ele é necessário para que nós possamos de fato discernir esses espíritos malignos e destruir essas obras malignas do inferno. O outro dom é o dom da fé. Certamente esse é um dom, ele é um dom especial, que ele é dispensado a alguns. Então todos têm fé. Todos nós temos fé, mas você vai perceber que o Espírito, ele dá o dom da fé para uma tarefa específica. Então, quando ele requer algo, uma atitude, um posicionamento para um cristão, ele vai desse dom da fé. Então, todo crente, ele recebeu uma medida de fé, ele recebeu uma quantidade de fé, mas, contudo, esse dom da fé, ele é para uma função superior ao da medida da fé que nós recebemos. Então, quando você recebe o dom da fé, é para uma medida superior, é para você ser alguém, um instrumento de Deus na vida de alguém, ou em determinada situação, para você gerar mais fé. Então, você vai perceber que nós precisamos buscar esse dom da fé, porque você vai ver as circunstâncias, mas você vai ter uma ousadia, uma fé a mais do que aqueles que têm uma fé comum. Dons de cura, esse é um dom de cura também. Muitas pessoas buscam esse dom. O que é o dom de cura? É o Espírito Santo, é o poder que vem do Espírito Santo sobre o corpo de uma pessoa. Quando você comanda, você é usado ali para curar as enfermidades, tirar as dores daquela pessoa. Então, às vezes você deve pensar assim, se nós temos esse dom, por que nós não saímos aí pregando em hospitais, todos os lugares, né, tirando todos desses hospitais, curando eles? Mas deixa eu te falar, o propósito do dom de cura, ele tem um propósito específico. Então, evidentemente, qual que é o propósito do dom de cura? É libertar os doentes e aflitos, aquelas pessoas que estão doentes, aflitas, e destruir as obras do diabo, porque as enfermidades, elas são estratégias malignas do inferno. O diabo usa a enfermidade para paralisá-la, as pessoas. Então você vai ser usado no dom de cura para que haja poder. Então sempre que você precisa entender o seguinte, que Deus ele deseja sempre curar. Deus ele quer curar todas as pessoas. No entanto, às vezes os canais que ele vai usar, que são os canais normais, através dos quais o seu poder de cura flui, não está funcionando muito bem. Então, de repente, você é um canal de Deus, você é um canal para fluir, mas não está funcionando muito bem. Mas a vontade de Deus é sempre trazer cura. Um outro dom também é a operação de milagres. Nós estamos, nessa semana agora, falando a respeito de milagres. Então, o dom de operação de milagres, ele acontece quando Deus nos capacita com o poder do Espírito Santo a fazermos algo completamente fora dos campos das nossas habilidades humanas. Então, quando já não tem como você utilizar, jamais não tem como você utilizar a sua habilidade humana, aí é onde é que o poder do Espírito Santo ele entra. É muito interessante que às vezes uma pessoa está enferma, aí geralmente o relatório, o diagnóstico médico é o seguinte, agora só Deus na causa. Glória a Deus por isso, porque quando é Deus na causa, é a oportunidade que um milagre aconteça. Você vai perceber que 5.000 pessoas experimentaram de um milagre. Por quê? Tinha um propósito. Quando o milagre da multiplicação acontece, 5.000 pessoas se converteram em um dia, através de um milagre. Então você percebe que um milagre acontece e as pessoas passam por uma experiência de conversão. Você vai ver muitas experiências, muitas pessoas aí passando por experiência de milagres para um propósito, para que haja conversão. Caminhando aqui para o nosso final, como receber o batismo no Espírito Santo? O primeiro, para você entender o propósito dessa lição de como receber o Espírito Santo, ele é um propósito nessa lição, ele é duplo. O primeiro é ajudar aqueles que ainda não foram batizados no Espírito Santo. O segundo é ajudar os crentes cheios do Espírito Santo a orarem para que outros recebam o Espírito Santo. Então o primeiro passo que você tem que fazer é você compreender que o Espírito Santo já foi dado para você. Basta agora que você receba. Muitas pessoas, elas querem no seu esforço próprio, receber o Espírito Santo, mas você não consegue. Então você observa que, você a hora que lê lá em Atos 8, você vai ver uma experiência do Espírito Santo, que as pessoas estavam ali ouvindo os apóstolos ali em Jerusalém, você vai ver que em Samaria eles receberam a palavra de Deus. A hora que eles receberam a palavra de Deus, eles receberam também o Espírito Santo. Então deixa eu te falar, quando você recebe o Espírito Santo, ele já está dentro de você. Agora você vai ver que ele só precisa se manifestar. Então você não precisa se esforçar, fazer algo na força do seu braço. Então você
só precisa apenas receber o Espírito Santo na sua vida. Todo aquele que foi salvo, lavado pelo sangue de Jesus, ele está em condições de receber o Espírito Santo. Todos podem receber o Espírito Santo. Você não precisa esperar por mais nada. Você só precisa receber e crer que o Espírito Santo já está disponível para você. Você só precisa receber dentro do seu coração. Então tem algumas pessoas que elas entendem na cabeça delas que primeiro elas precisam ser perfeitas diante de Deus, só para então receber o Espírito Santo. Mas não é assim que funciona, né? Os crentes da igreja de Corinto, né, você pode observar que eles eram alguém carnais. Eles tinham muitos comportamentos errados, muitas atitudes erradas. No entanto, Paulo ora para que eles fossem cheios do Espírito Santo e eles receberam os dons espirituais. Então você percebe que não tem nada a ver com o seu comportamento ou com a sua atitude. Então você simplesmente recebe, porque já está disponível para você. Todo crente, ele pode orar para que alguém, para que outras pessoas recebam o Espírito Santo. Isso, porém, não significa que alguns não possam ser mais usados nesse ministério. Então, na medida em que o irmão estiver orando por você, ser cheio do Espírito Santo, você só fica na posição de quem recebe. Você vai declarando, estou recebendo o Espírito Santo agora, nesse momento eu estou sendo cheio, estou recebendo o Espírito Santo. Então você pode receber o Espírito Santo sozinho na sua casa, não tem problema. Ou até mesmo durante a adoração aqui no culto, em algum momento no culto você pode receber. Mas normalmente o Espírito Santo você vai receber ele quando você recebe oração de imposição de mãos. Então, quando você recebe a oração de imposição de mãos, de fato você vai experimentar do Espírito Santo na sua vida. Então, eu quero declarar que nesses dias você vai experimentar do Espírito Santo na sua vida. Você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai receber o Espírito Santo na sua casa com imposição de mãos. Olha, irmãos, não tem nada mais poderoso do que ser usado nos dons espirituais, né, ser cheio do Espírito Santo. Então, você precisa experimentar das operações do Espírito Santo na sua vida, mas decida hoje ser cheio do Espírito Santo. Você vai perceber que as circunstâncias ao seu redor mudam com alguém cheio do Espírito Santo. Amém? Quero finalizar por aqui, quero te estimular. Dia 15 de abril nós retornamos aí com as nossas aulas presenciais aqui novamente. Então você não desista. Fica até o final desse curso, Deus ainda quer falar muito com você. E lembrando, dia 26, 27 e 28, nós teremos o nosso reencontro lá na chácara. Então, vai ser algo poderoso também nas nossas vidas. Fiquem na paz e estaremos juntos aí durante esse período de jejum e aguardando o retorno aí das nossas aulas. Deus abençoe.